descendência da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. A mulher representa o povo de Deus, desde Israel até a igreja que dá lugar ao Messias. O Filho Homem é Jesus Cristo, o Messias prometido, que rege com vara de ferro. O dragão é Satanás, o inimigo que busca destruir o povo de Deus e o propósito divino. A guerra no céu é a derrota definitiva de Satanás e a sua expulsão do céu, limitando a sua influência à terra. A besta do mar e a besta da terra. Vi uma besta que subia do mar. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, e nos seus chifres havia 10 diademas, e nas suas cabeças nomes de blasfêmia. A besta era semelhante a um leopardo. Os seus pés eram como de urso, e a sua boca como a de um leão. O dragão, Satanás, deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das suas cabeças parecia ter sido ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Todo o mundo se maravilhou após a besta e adorou o dragão, porque ele dera autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta e quem poderá lutar contra ela? A besta foi dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e autoridade para agir durante 42 meses. Ela blasfemou contra Deus, o seu nome, o seu tabernáculo, e contra os que habitam no céu. Também lhe foi permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los, e foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os que habitam na terra a adoraram, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém mata a espada deve ser morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Depois, vi outra besta que subia da terra. Tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como um dragão. Esta besta exerce toda a autoridade da primeira besta em sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Ela realizou grandes sinais, até mesmo fazendo descer fogo do céu à terra, diante dos homens. Enganava os habitantes da terra com os sinais que lhe foi permitido realizar na presença da besta, dizendo aos habitantes da terra que fizessem uma imagem da besta que havia sido ferida pela espada e reviveu. Foi-lhe permitido dar vida à imagem da besta, para que a imagem falasse e fizesse com que todos os que não a adorassem fossem mortos. Ela fez com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca na mão direita ou na testa, e que ninguém pudesse comprar ou vender se não tivesse a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, e o seu número é 666. A vitória dos redimidos e o juízo final. Vi o Cordeiro em pé, sobre o monte Sião, e com ele estavam 144.000 que tinham o nome de seu pai, escrito em suas frontes. Ouvi uma voz do céu, como o estrondo de muitas águas e como o som de um grande trovão. Era como um cântico acompanhado de harpas. Os 144.000 cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Este cântico não podia ser aprendido por ninguém mais, exceto por eles, pois foram redimidos dentre os homens como primícias para Deus e para o Cordeiro. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá.
Em suas bocas não se achou mentira, e são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Depois, vi 3 anjos que voavam pelo meio do céu, proclamando mensagens urgentes. O primeiro anjo: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O segundo anjo: Caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. O terceiro anjo: Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus, preparado puro no cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e do Cordeiro. O fumo do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, nem ninguém que receba a marca do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Depois, ouvi uma voz do céu que dizia: Escreve: Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Olhei e vi uma nuvem branca, e sobre a nuvem estava alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma coroa de ouro na cabeça, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do templo e clamou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: Introduz a tua foice e ceifa, porque a hora de ceifar chegou, pois a seara da terra está madura. Aquele que estava sentado sobre a nuvem lançou a sua foice à terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do templo que está no céu, e também levava uma foice afiada. Depois saiu outro anjo do altar, aquele que tinha poder sobre o fogo, e clamou ao que tinha a foice afiada: Introduz a tua foice afiada e colhe os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo lançou a sua foice à terra, e colheu a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e do lagar saiu sangue que subiu até os freios dos cavalos, a uma distância de 1.600 estádios. Os 144.000 com o Cordeiro representam os redimidos que permanecem fiéis e seguem o Cordeiro em pureza e verdade. Os 3 anjos mensageiros chamam a humanidade ao arrependimento. Advertem sobre a queda de Babilônia e sobre o castigo eterno para aqueles que adoram a besta. A ceifa da terra simboliza a separação final entre os justos e os ímpios. Os justos são recolhidos como uma seara madura para a vida eterna. O lagar da ira de Deus representa o juízo severo sobre os ímpios, que enfrentam a ira de Deus em sua plenitude. Os preparativos para as 7 últimas pragas. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso: 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, pois com elas se consumou a ira de Deus. Diante de mim apareceu algo como um mar de vidro misturado com fogo, e junto ao mar estavam de pé os que haviam vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles tinham harpas de Deus em suas mãos, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor, e glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e te adorarão, porque os teus juízos se manifestaram. Depois disso, olhei, e o templo do tabernáculo do testemunho no céu foi aberto. Do templo saíram os 7 anjos, que tinham as 7 pragas, vestidos de linho puro e resplandecente.